Boa tarde. A indústria farmacêutica vai contribuir com 160 milhões de euros para a redução da despesa pública com medicamentos este ano. As empresas que não aceitarem o acordo vão ser obrigadas pelo governo a baixar preços ou a pagar taxa. É um passo que pode ajudar Palmacede a atingir um dos objetivos fixados para este ano. Garantir que a despesa pública com medicamentos não ultrapasse os 2 mil milhões de euros. O governo chegou a acordo com a Apifarma, a associação que representa as empresas farmacêuticas, que vai contribuir com uma poupança de 160 milhões de euros nos gastos com medicamentos. Em troca, o Ministro da Saúde assegurou que vai pagar dívidas antigas e evitar novo agravamento dos pagamentos em atraso à indústria. Palmacede também se comprometeu a não avançar com mais medidas no setor, mas esta última garantia não é válida para todas as farmacêuticas e expira no final do ano. As empresas que não aceitarem o acordo vão ser obrigadas a reduzir os preços dos medicamentos este ano. O governo também não afasta a aplicação de uma taxa sobre as vendas da indústria farmacêutica em 2015, uma medida que pode avançar já este ano para as empresas que não aderirem ao acordo. A contribuição total das empresas associadas da Apifarma e aderentes apresenta como meta 120 milhões de euros. Os 40 milhões de euros em falta têm de ser suportados pelas empresas que não aceitarem o acordo. A contribuição de cada empresa vai ser proporcional à quota de mercado detida este ano. Este valor é diretamente descontado nas compras que os hospitais façam a estas farmacêuticas através de notas de crédito. Se a despesa pública com medicamentos superar os 2 mil milhões de euros, as empresas têm de devolver ao Estado o valor restante no primeiro trimestre do próximo ano. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: os cortes na saúde evitaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou através da página do Facebook do Diário Económico. Para analisar o tema é nosso convidado Carlos Paz, economista. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença. Boa tarde, Sandra. Os cortes na saúde evitaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde ou deixaram o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso? Ambas as coisas. E vamos lá tentar ser mais ou menos diretos na resposta. Não evitaram ainda o colapso. Ou seja, se olharmos, o melhor exemplo que a gente tem é o NHS inglês, portanto o Serviço Nacional de Saúde inglês, que está colapsado por completo. Esse sim está colapsado por completo. E, portanto, quando comparamos o nosso com o deles, o nosso está muito bom. De facto, ele não está em colapso. Estes cortes que têm vindo a ser feitos na saúde têm permitido que o sistema não colapse. Têm contrapartidas, é óbvio que têm contrapartidas no serviço que está a ser prestado pelo serviço, e isso é algo que não conseguimos medir no curto prazo. No curto prazo vamos conseguir medir pelos tempos de espera nas consultas, ou pelas deslocações aos centros de saúde, ou por este tipo de coisas. Não conseguimos medir na saúde pública. Na saúde pública vamos medir daqui a 10, 15, 20 anos qual foi o impacto disto e deste tipo de medidas na saúde, nomeadamente na esperança de vida, na mortalidade infantil, no recrudescimento de doenças que estão afastadas, como o caso da tuberculose. Portanto, este tipo de coisas todas, nós não sabemos se provocámos o colapso ou não, porque só daqui a 10 anos é que a gente sabe. Isto são impactos ao longo. Que as medidas contrariaram o colapso financeiro. Olhamos para o colapso financeiro e não para o colapso operacional. Que as medidas contrariaram o colapso financeiro? Sim, aparentemente sim. O nosso sistema de saúde está muito mais equilibrado do que são a maioria dos sistemas de saúde europeus. Mas parece que vai mal ainda assim a saúde em Portugal? Vai e não é... E repare, não é nesta perspectiva de vamos cortar o número de médicos de saúde, ou de médicos de família, peço desculpa, ou vamos cortar o número de centros de saúde, ou vamos encurtar as valências dos hospitais. Não é aqui que está a grande problemática. A grande problemática está em percebermos quão mal funciona toda a máquina.
Ou seja, há neste momento, aliás, há alguns estudos a serem feitos em algumas teses de mestrado e de doutoramento. Eu sou orientador numa dessas teses, exatamente, da aplicação de métodos da gestão mais moderna aos hospitais, porque, de facto, o que acontece é que há desperdícios em todo o sistema que são imensos. Não é culpa de ninguém, repare, não podemos dizer que é culpa dos administradores hospitalares, ou que é culpa dos médicos, ou das chefias de serviço, ou dos operacionais, ou que é culpa dos enfermeiros ou dos auxiliares. Não, é culpa de todo o sistema e da forma como a máquina está montada. Há uma série de desperdícios que poderiam ser evitados. Por exemplo, que desperdícios é que Estamos a falar de dois grandes grupos. Um grupo que é o hospitalar puro e duro. Tem a ver com todo o equipamento hospitalar e todo o material consumível hospitalar. Não vamos entrar naquela paranoia que se chegou a falar há 2 anos atrás, aliás, há 1 ano e meio, naquela paranoia meio louca de reaproveitar alguns equipamentos daqueles de deitar fora, de usar e deitar fora, reaproveitá-los. Não vamos entrar nessa loucura, mas temos de entrar em alguma racionalização de meios a esse nível. E, portanto, de facto, nos consumíveis hospitalares há muito caminho ainda para fazer, mas mesmo muito. Os hospitais têm consumos, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de pessoal, quer do ponto de vista de equipamentos e peças ou consumíveis para equipamentos que estão muito acima do que seria necessário. Conseguia-se fazer melhor aí? Conseguia. Agora, não é por decreto. E este é um problema que a Sandra nunca fez o programa comigo, de facto eu repito quase todas as semanas. Este é um problema que tem a ver com a forma como estamos a ser governados. Nós estamos a ser governados contra. Ou seja, é o governo contra as pessoas, é o governo contra os reformados, é o governo contra os desempregados, é o governo contra os médicos, é o governo contra qualquer coisa. Não estamos a ser governados com, e deveríamos estar a ser governados com. Este tema que eu acabei de escrever dos desperdícios do sistema hospitalar, e já vamos ao outro, de facto era muito simplesmente solucionável através do governo trabalhar com os hospitais, trabalhar com os administradores hospitalares. Mas parece-me que o Governo não conhece a realidade, neste caso hospitalar. Não conhece, aliás, tal como se passa com a maior parte das coisas, não conhece a maior parte das realidades. E, portanto, continua a governar por folhas de Excel e, portanto, olha para aquilo e diz, ora, a despesa é 10, temos de cortar 10%, portanto, tendo de cortar 1. Como é que corta 1? Vai às rúbricas todas e corta uns cêntimos a cada um para dar 1, sem perceber que algumas rúbricas já estão abaixo do que deviam e outras estão muito excedentárias e vão continuar excedentárias. Porquê? Porque não sabem do assunto. Olham para o papel como se fosse uma folha de cálculo simples. O outro lado do desperdício na saúde é o mais grave de todos e esse é muito complexo. E a gente costuma dizer, a brincar, que os países ricos do mundo, e estou a lembrar-me dos países anglo-saxónicos, os países ricos do mundo usam a unidose. Os países pobres, como Portugal, desperdiçam medicamentos. Ou seja, é muito fácil acontecer ir a uma consulta, ir a um hospital, por uma urgência qualquer, por qualquer coisa, e dar-lhe uma receita para aviar um medicamento, que é para tomar 5 dias. Aconteceu comigo pessoalmente. É para tomar 5 dias. Ok, perfeito. Vai comprar a caixa mais pequena que é de 60. Ou seja, os outros 55 vão para o lixo. Eu nunca mais na vida vou tomar os outros 55. Já acabaram o prazo de validade, já veio uma farmácia para entregar. Entretanto, o Estado pagou a parte dele, com participação. E eu paguei a minha parte. E quer dizer, enquanto Estado pagámos todos nós. Porquê é que Portugal não adota a unidose? A unidose, curiosamente, um dos grandes, digamos, contrariadores da unidose até tem sido a esquerda, e nomeadamente o Bloco de Esquerda com o Dr. João Semedo, que é médico e que, portanto, do tema conhece. E tem a ver com a falta de preparação de toda a máquina de distribuição para isso. E é verdade, a unidose é muito complexa de distribuir, não é só aviar caixas como se havia numa farmácia normal. Portanto, é um tema mais complexo e as farmácias têm que ser preparadas para isso. A questão aqui é uma questão simples, é uma questão de gestão pura. E se esta gente percebesse alguma coisa de gestão, conseguia fazer esta conta muito simples, quer dizer assim, ok, eu para implementar a unidose quanto é que preciso? 100 milhões. Estou a dizer um número à toa. 100 milhões, perfeito. Então, o Governo disponibiliza 100 milhões para as farmácias usarem para implementar a unidose. Perfeito, quanto é que eu vou poupar por ano? 33. Ao fim de 3 anos já recuperei os 100 milhões. No 4º ano tenho o equilíbrio com os juros e a partir do 5º em diante estou em vantagem para o resto da vida. Estas coisas têm de começar a ser pensadas. E o caso da unidose, para mim, é o mais grave deles todos. Porque é um dos sítios onde o desperdício é maior. A quantidade de medicamentos, as toneladas de medicamentos que vão para o lixo é enorme. É um absurdo. E é dinheiro que é pago pelas pessoas diretamente, quando pagam a sua parte, e é dinheiro que é pago também pelas pessoas, quando é o Estado a pagar.
Desde a entrada da Troika, que Portugal já fez mudanças em termos de políticas de saúde, Sim. como falávamos há pouco, a maioria a nível de redução da despesa, mas eu pergunto-lhe o que é que se fez a fundo para reformar o Sistema Nacional de Saúde? Para além do tema da distribuição de medicamentos, muito pouco. Okay? Vamos lá ver. E aqui voltamos ao tema do governar com ou governar contra. É exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que, neste momento, está em discussão o encerramento de escolas. Porquê? Porque vão encerrar agora para o ano letivo, que começa em setembro. Há uns meses atrás esteve em discussão o encerramento de tribunais. O ano passado esteve em discussão o encerramento de hospitais ou de partes de unidades de saúde. Também já se falou de hospitais. repartições de finanças. Também já se falou de repartições de finanças, exatamente. Ora, vamos lá ver. É verdade que o país não é o mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade que, na altura em que, um exemplo fácil, na Madeira, antes de haver os túneis, eu precisava de ter, de um lado, numa aldeia, um centro de saúde e noutra aldeia outro centro de saúde, porque demorava 3 horas a chegar de uma aldeia à outra, subia a serra e descia a serra. Hoje demora 5 minutos. E agora que demora 5 minutos, há que questionar se eu preciso dos 2 centros de saúde. Ou seja, criámos as infraestruturas necessárias para não precisar de tantos. Quer nos centros de saúde, quer nas escolas, quer nos tribunais, é igual. O problema aqui é exatamente igual. Qual é que é a questão? A questão é, estas coisas estão a ser decididas em Lisboa. Quando se diz decididas em Lisboa, no Terreiro de Passo, a régua é esquadro. Pega-se no país, divide-se em quadradinhos, alguém mete o quadradinho no computador, faz umas continhas lá com a folha de cálculo e diz: fecham na Guarda X escolas, fecham em Viseu Y tribunais, fecham em Faro Z centros de saúde. Porquê? Mais uma vez é desconhecimento da realidade? É desconhecimento da realidade e é feito contra as pessoas. Por exemplo, neste caso das escolas, é um caso típico. 66%, portanto, mais de 2/3 das câmaras municipais não objetaram os fechos, porque sabiam que estavam certos. Ou seja, 33% nem sequer se pronunciaram. E 8,5% desaprovaram. 10%, um bocadinho menos de 10% é que desaprovaram. E desaprovaram porquê? Porque ninguém lhes perguntou. Era muito mais fácil se tivesse sido feito com as pessoas em vez de contra as pessoas. E agora, nesse caso, até temos algumas autarquias a dizer que se recusam a transportar as crianças para outras escolas. Claro, e vamos começar com guerras complexas a esse nível. E, portanto, há aqui questões que deviam ser discutidas à partida. Este caso da reorganização da saúde é um caso que devia estar a ser discutido entre o Governo Central, as autarquias e as próprias unidades hospitalares, ou seja, sejam os hospitais, sejam os centros de saúde. Não é muito difícil. Este trabalho começou a ser feito em 2007, 2008, começou a ser feito este trabalho e foi abandonado. E foi abandonado exatamente por causa de um tema que tinha a ver com medicamentos, que, aliás, foi a nossa peça de abertura. E, portanto, que merece a pena discutir, merece. Merece é a pena discutir por pessoas, que saibam o que estão a fazer e 2, que envolvam os outros. Eu volto a repetir, eu repito quase todas as semanas, esta história de governarmos contra as pessoas, ou contra as instituições, ou contra as corporações, não faz sentido. Ou governamos com as pessoas, ou então o que vai acontecer é esta clivagem sempre do nós contra eles. E nesse sentido eu pergunto-lhe se os cortes na saúde foram feitos nos sítios certos ou se foram cortes cegos. Não sabemos, Sandra, o que sabemos é que são cegos. Começamos por aí. O que sabemos é que neste momento são cegos, ou seja, corta X% em, fecha as unidades que, portanto, é um corte cego. Quando eu digo não sabemos... E são transversais? São transversais. E quando eu digo não sabemos é aquilo que eu dizia há pouco, que é alguns dos efeitos vão se sentir a prazo. Ou seja, alguns efeitos a gente sente já hoje. E sente já hoje se as filas de espera aumentam. Ainda ontem, a reportagem das televisões, não diz respeito aos hospitais, diz respeito às repartições de finanças, a história da Loja de Cidadão em Lisboa, com aquelas filas imensas que a Loja de Cidadão em Lisboa tem. Porquê? Porque se fecharam repartições a mais e, portanto, aquilo agora dá aquela loucura que lá acontece. Ora, com os hospitais e com os centros de saúde, nós conseguimos ver isso de imediato. Se eu fechar, consigo saber quanto é que aumentaram aqueles ali à volta. E, portanto, esta é a parte, digamos que fácil de perceber o impacto. A parte difícil de perceber o impacto, vamos percebê-lo daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, que é perceber, de repente, que ou a mortalidade infantil está a subir, ou a esperança de vida está a descer, ou doenças infecto-contagiosas que estavam erradicadas estão a recrudescer, e, portanto, nessa altura é que a gente vai deitar as mãos à cabeça e dizer fizemos asneira. O Serviço Nacional de Saúde é visto como uma das conquistas mais importantes da democracia. É mesmo a principal. E as reformas, as poucas, como dizia há pouco, têm sido alvo de críticas. Parece-lhe que Portugal já não atingiu o limite?
Não, o que eu acho é o seguinte, e aqui é fácil, vamos lá ver. Vamos separar dois efeitos. Vamos separar um efeito que os americanos têm uma expressão muito gira, que é os NIMP, Not in My Backyard. Ou seja, sim, isto apareceu por causa das centrais nucleares, sim, construam a central nuclear, acho muito bem, desde que não seja no meu jardim. Ou seja, desde que não seja aqui no meu estado, podem construir à vontade. O mesmo se passa com estas coisas todas, ou seja, todos nós estamos de acordo que sim, é preciso cortar, mas de repente, quando chega a cortar do meu lado, diz não, do meu lado não corta porque o meu lado já está cortado. E isto é o caso que se passa com a saúde e, portanto, e passa-se, aliás, com a segurança pública igual, e passa-se com a justiça igual, e passa-se com a educação igual. E, portanto, a primeira reação corporativa é que já está cortado mais e que não podemos cortar mais. É normal, é humano, não é visto com maldade nenhuma. O que é que se passa? O problema que se passa é o passo seguinte, que é a imposição sem envolvimento. E com a imposição sem envolvimento acontece o que estávamos a dizer agora, que é olharmos e dizermos, ok, é realmente a conquista mais importante desde o 25 de Abril, já fizemos cortes desde a entrada. Quando dizemos desde a entrada da Troika, não é verdade. Os cortes na saúde estão a ser feitos desde 2007 e foram feitos Mas, se calhar, sentiram-se com maior intensidade desde a entrada da Troika. Principalmente porque, uma vez mais, foram tomados contra e não com. E essa é que foi a questão. Os 2007 passaram muito melhor, e passaram muito melhor porque envolveram os envolvidos, passa aqui o pleonasmo. E, portanto, é muito difícil nós, neste momento, olharmos para isto e dizermos que já cortou demais ou está no limite. Como eu lhe disse, temos ainda dois sítios, que um é o desperdício hospitalar, outro é o desperdício dos medicamentos, e este segundo, então, é um verdadeiro disparate, onde ainda tínhamos muito para cortar, sem afetar as pessoas. Porque depois vamos ter de discutir se queremos ou não afetar as pessoas. Isso é outro. Não vou tão longe como dizia a doutora Manuela Ferreira Leite há uns 2 anos atrás, que era coisas do género das pessoas acima de 70 anos de idade não deviam ter os tratamentos muito caros porque se gastava muito dinheiro que já não valia a pena o investimento. Não estou a dizer disparates destes. Isto que a senhora disse foi um disparate absurdo. Não estou a dizer disparates destes. Agora, que temos que equacionar alguns tipos de tratamentos, temos, assim como temos que equacionar os preventivos. E essa é que é a parte mais grave, é que este governo, e foi já este governo, foi o primeiro de repente a levantar o dedo, e foi há meia dúzia de meses atrás, ou nem isso, há 3 meses, 4 meses atrás, que levantou o dedo e disse, vamos discutir os impactos na saúde de algumas das coisas que consumimos, nomeadamente o açúcar, o sal, o álcool, e vamos criar impostos que subsidiem a saúde, tal como se faz com o tabaco, aliás. Durou 2 dias, se lembra, esta discussão durou 2 dias, ao fim de 2 dias acabou a discussão. Carlos, Força. Temos já um telespectador em linha, Alberto Silva, reformado, fala-nos de Estremoz. Muito boa tarde, a sua opinião. Estou sim, boa tarde. Eu sou convidado. Eu gostaria de dizer que, efetivamente, os cortes na saúde não evitaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde, não é? E eu daria alguns exemplos, porque os exemplos são aqueles que se vivem no dia-a-dia, de uma forma prática. Eu pretendo ir ao meu médico de família e para arranjar uma consulta, espero 1 mês, 2 meses, conforme a disponibilidade que existe, porque eu estou a falar de Estremoz, na província, no interior do país, as dificuldades são muito maiores do que nos grandes centros, onde há, às vezes, até mais que um hospital. E o que acontece é que eu, depois de conseguir essa consulta, vou ao meu médico de família, o médico de família receita um determinado tratamento, começa a fazer, a determinada altura, verifica que eu necessito de fazer um determinado tipo de exame, seja ele do foro cardíaco, ou do foro gastrointestinal, por aí fora. O que acontece é que ele não está autorizado, verifica que efetivamente eu tenho necessidade de fazer aquele exame, mas ele não está autorizado. Então o que faz? Faz uma marcação para uma consulta de um médico da especialidade no hospital distrital. Essa consulta fica agendada para dali a mais 2 ou 3 meses. E depois de ir a essa consulta, acontece que depois passam mais 2 ou 3 meses para ser feito o respectivo exame. E isto, o que é que acontece, entretanto, ao doente? O doente, naturalmente, que vai piorando. Isto é só um exemplo, porque eu daria outro. E aqui estou um pouco em desacordo com o seu convidado, quando há bocado referiu a questão dos 5 comprimidos e tem que comprar
de 60. Quer dizer, não estou de acordo. Eu acho que o que ele disse, efetivamente, está correto. Só necessita de 5 comprimidos. Devia haver embalagens mais pequenas para não se gastar nem o Estado, nem o utente, uma caixa de 60 que depois vai para o lixo. Mas acontece o inverso. Acontece que há medicamentos para quando se é doente crónico que tem que se tomar continuadamente e que se gastam 2 ou 3 comprimidos por dia, e hoje o médico só pode receitar uma embalagem que tem 28 comprimidos. Ou seja, ao fim de 5 ou 6 dias, o doente deixa de ter medicamentos e depois fica à espera de mais não sei quanto tempo para que lhe passem nova receita, que depois não dá para nada, quando efetivamente precisaria aqui, neste caso, de caixas de 60 portanto, como não há, das duas uma. Ou o doente tem capacidade financeira para pagar do seu bolso, como não tem receita, tem que pagar a totalidade, nem sequer descontos tem, ou então não tem, não se trata e não se trata, é como há bocado o seu convidado dizia, que a outra senhora afirmou há uns anos, como já tem uma certa idade, já não precisa de se tratar. E, efetivamente, parece-me que é incorreto o sistema que está a ser processado e tem que ser revisto. O país tem que se transformar, é um facto. Não há dúvida nenhuma que o país não pode continuar a viver como vivia há uns anos atrás, tem que se transformar, mas é preciso também ter em conta as dificuldades que o cidadão tem no dia-a-dia, independentemente daquilo que o Sistema Nacional de Saúde pode ou não pode gastar. E, portanto, deixava aqui esta alerta e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada pela sua participação. Se quiser também pode participar no Assembleia Geral de hoje. Basta ligar o número do telefone 213236898 e responder à pergunta: os cortes na saúde evitaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou através da página do Facebook do Diário Económico. Junta-se agora a nós Carlos Pereira, reformado, fala-nos do Barreiro. Boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde, senhora jornalista. Muito boa tarde também para o professor Carlos Paz. Eu estive com muita atenção, e estou sempre com muita atenção, em ouvir o professor e economista Carlos Paz. Eu acabei agora de ouvir um ouvinte que fala dos tremores. Nós sabemos que a saúde em Portugal está pelas ruas da amargura. Eu vou falar por mim. Pronto. Eu sou do Barreiro, tenho um centro de saúde que foi inaugurado há uns anos atrás, há uns 2 anos ou 3 anos, 2 anos e pouco, pelo Ministro da Saúde. Foi uma grande festa, tudo bem. Posso dizer o seguinte: na minha região, o Barreiro tem à volta de 250 mil habitantes, com 8 freguesias, que agora foram agregadas umas às outras. Este centro de saúde, onde eu pertenço, posso dizer que é um centro de 5 estrelas. Não podemos dizer mal de tudo. Só dizer mal é fácil de dizer. Também temos de dizer algumas coisas de bom. Eu só sei que tenho uma médica de família e quando eu preciso de um medicamento, antes de adiantar a conversa, eu sou um doente com uma incapacidade de 70%. Carlos, mas vou-lhe pedir que seja breve. Eu vou ser muito breve. Eu, quando preciso de um medicamento, preencho um papel onde eu faço esse pedido da receita que preciso para tomar. Ao fim de 3 dias vou levantar esses medicamentos. Pronto. É o que acontece no meu centro de saúde. Já encerrou um também cá no Barreiro. Não vou dizer onde é que é a localidade, porque não me interessa para dizer, mas eu digo uma coisa. O professor Carlos Paz tem razão naquilo que diz. Se os senhores ministros de várias áreas, como falou aí, da educação, da saúde,
da justiça, de tudo, das escolas, foi uma série de coisas, pronto. Mas o tema é o sistema de saúde que estamos a viver neste momento em Portugal. E fala-se no colapso. Eu não acredito que haja colapso, porque é assim, se o Sr. Ministro da Saúde tivesse o cuidado de visitar todos os hospitais e ver o que é que se passa nos hospitais, eu falo para o hospital da minha região, que eu tenho até este momento sido bem atendido, não tenho razão de queixa, seja de quem for, desde a mulher da limpeza ao próprio médico. Eu já fiz 3 intervenções cirúrgicas e fui tratado como tivesse como 5 estrelas. Eu Carlos penso Pereira. Deixe-me só concluir, por favor, só mais 30 segundos. Não podemos culpar os médicos, nem os enfermeiros, nem ninguém dos hospitais dos desperdícios que acontecem. E isto tem que ver, se fala-se tanto em fiscalização, porque é que o Sr. Ministro não manda todos os meses os senhores que estão nas secretárias a beberem café e a conversar e a lerem jornal, façam essa fiscalização aos hospitais. Aí, sim senhora, estarei de acordo, estão a gastar mais, alguém tem que ser responsável e que chamar a atenção. Muito obrigada, Carlos Pereira, pela sua opinião. Fica clara a sua opinião. Carlos Paz, várias críticas aqui ao Serviço Nacional de Saúde e há pouco o telespectador anterior falava da questão dos medicamentos para doenças crónicas, que acaba isto por ser aqui uma faca de 2 gumes em relação àquilo que falávamos há pouco da Unidose. Não, ainda bem que o Sr. Alberto Silva pôs esse esclarecimento, porque nos países onde a Unidose está implementada, uma das coisas que está implementada é o automatic refill, ou seja, é o eu poder reabastecer a minha receita várias vezes. Ou seja, se for um doente crónico, eu posso reabastecer a receita várias vezes e, portanto, este problema desaparece. Ainda bem que o tema foi lançado, porque se não ficou claro, fica agora claro. Do que disse aqui o Sr. Carlos Pereira, pois não acrescentou nada de novo ao que discutimos aqui, e eu consigo resumir o que ele disse numa coisa muito simples, é aquilo que a Sandra disse há pouco, foi a maior conquista do 25 de Abril, foi a evolução da saúde, e por muito que nós digamos mal do nosso Serviço Nacional de Saúde, e todos dizemos mal de tudo, porque gostamos de dizer mal de tudo, temos dos melhores que há. Okay? Gostemos ou não, temos dos melhores que há. E para nos falar também, por experiência própria do Serviço Nacional de Saúde, junta-se agora a nós Álvaro Beleza, médico, diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria de Lisboa, também secretário nacional do PS, assim é que está correto. Muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral e há pouco eu perguntava ao Carlos Paz se os cortes na saúde evitaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde ou ajudaram a deixar o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso. Muito boa tarde. Eu acho que deixaram o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso. Aliás, basta ver a ameaça de demissão da administração do Hospital São João e todos os diretores de serviço do Hospital São João, que é um hospital universitário, modelo de gestão em Portugal. Essa é a maior denúncia pública de como as coisas vão mal na saúde em Portugal? Sim, quer dizer, os cortes foram para além daquilo que estava acordado com a Troika. O Governo aplicou cortes superiores ao que estava acordado e nós temos hoje um problema muito complicado, porque, nomeadamente, com o aumento das taxas moderadoras e com os cortes nos profissionais de saúde, isto foi um incentivo às pessoas procurarem serviços privados de saúde e não públicos, aos profissionais de saúde fugirem dos serviços públicos e irem trabalhar para serviços privados e, portanto, você hoje tem em Portugal um SNS que representa pouco mais de 60% da saúde em Portugal e serviços privados que cresceram imenso nos últimos anos e nos últimos 3 anos e que representam mais de 35% da saúde em Portugal. Nós temos, como disse, e concordo aliás com as palavras do professor Carlos Vaz, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que, apesar de tudo, ainda é dos melhores serviços públicos de saúde da Europa, mas que está muito pior do que estava. Por outro lado, nós temos em Portugal uma coisa absolutamente extraordinária, é que todos nós pagamos impostos para
para um serviço público universal de saúde e andamos a pagar seguros privados e públicos para serviços privados de saúde. E não temos a capacidade instalada do Estado aproveitada ao máximo, temos ainda um pântano no setor, não há separação clara entre o que é público e o que é privado, e, portanto, nós temos em Portugal 2 sistemas de saúde. Um sistema de saúde à inglesa, universal, e um sistema de seguros de saúde alemã. Num país que tem as dificuldades que nós temos, veja-se o problema que é. Este governo, quanto a mim, não aproveitou a crise para fazer reformas, modernização do Serviço Nacional de Saúde, para que, não digo com menos, mas pelo menos com as mesmas verbas, pudesse fazer melhor. Que reformas é que, na sua opinião, seriam necessárias e que não foram implementadas? Olha, uma essencial é nós, no cartão de cidadão, podermos ter acesso ao nosso processo clínico, qualquer que seja o hospital, o centro de saúde onde vamos, os profissionais de saúde poderem ver o nosso processo e não termos que andar com exames de um lado para o outro e haver comunicação entre os serviços de saúde, que têm vários sistemas informáticos e ainda não estamos ligados. Essa é uma coisa simples, mas que pouparia milhões. Outra é a reforma no sentido de diminuir a burocracia. Atacou-se no fim da linha, isto é, no medicamento e no tratamento dos doentes. Mas nós temos 5 entidades que têm funções reguladoras, quando podia haver, ou devia só haver uma. Temos administrações regionais de saúde, que algumas delas são maiores que o próprio Ministério. Temos estruturas burocráticas redundantes, umas em cima das outras. E não temos articulação entre cuidados primários, hospitalares e continuados. É preciso ligar os cuidados, é preciso alargar a telemedicina. Hoje há cuidados de saúde que, basicamente, há uma palavra-chave, rede. Tem que haver uma rede, tem que ser trabalho em rede, multidisciplinar, e aproveitando as tecnologias de informação, a telemedicina, entre outras, e a rede informática. Isto está mal aproveitado. Bem, e para além, não podíamos aqui estar muito tempo não falar de coisas como sejam estas. Os médicos não podem estar todos em Lisboa, Porto e Coimbra. Tem que haver um novo serviço médico à periferia. Tem que haver médicos onde eles são necessários. Tem que haver uma distribuição dos profissionais de saúde onde eles estão necessários. Porque a saúde tem que estar ao serviço dos doentes e dos cidadãos e não dos profissionais. E, portanto, muita coisa era preciso ser feita que não foi. Os profissionais que se metiram em bloco no Porto alegaram que estava em causa a qualidade da prestação dos cuidados à população e que a população estava em risco. Também sente isso no serviço que dirige? Não, assim, vamos lá ver. O serviço que dirijo diminuiu a despesa e aumentou a produção e, portanto, faço a minha parte. E nós fazemos todos a nossa parte, que é a nossa obrigação na situação difícil em que o país está. Agora, o que se passou no Hospital de São João é que é um hospital exemplar em termos de gestão nos últimos anos, isto é, com menos tem feito melhor, e o sistema que nós temos, o Estado que nós temos, ainda não permeia quem é melhor e mais eficaz. E, portanto, foi isto que aconteceu. É preciso e que eles sentiram... É preciso rever, na sua opinião, um modelo de financiamento dos hospitais? E da organização do Ministério. Eu não concebo que tenha que existir um Ministério da Saúde do Norte, outro do Centro, outro do Algarve. Eu não percebo como é que um país que tem 10 milhões de habitantes, que é metade da cidade de São Paulo, precisa de tanta estrutura burocrática. E essa é, para mim, a grande falha destes últimos anos. Por outro lado, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o orçamento do Estado não pode servir para financiar lucros privados. Nós temos em Portugal, desde o Dom Afonso Henriques, uma atividade privada que vive do Estado. Era da Corte, depois é da República, é o que é. E isto é que tem que acabar. O Estado tem que ser facilitador, regulador, no caso da saúde tem que ter serviços públicos, melhorar os seus serviços públicos, e os serviços privados são importantes, e na saúde há uma área privada essencial, como seja a indústria farmacêutica, o cluster da indústria, que aliás exporta hoje já mais que o vinho do Porto e que é preciso dinamizá-lo, ligar, por exemplo, a criação de centros académicos que liguem a indústria, o ensino, os laboratórios de investigação, seguindo outros modelos, que aliás existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, há papel essencial para os privados, hospitais privados, turismo de saúde, essencial. É essencialmente uma tarefa para os hospitais privados. Agora, estar tudo a fazer tudo é impossível. E temos que, de facto, organizar isto. E houve aqui uma falha muito grande, que eu sempre falei, portanto não estou a falar hoje o que não tenha dito desde o princípio,
porque eu penso, como os chineses, que as crises deviam servir para mudar aquilo que é preciso mudar. E não foi isso que se fez, infelizmente. Foram cortes cegos, injustos, como se viu no Hospital de São João, e agora temos um problema enorme para resolver. Temos um SNS que é preciso ressuscitar e as pessoas a sofrer. Quer dizer, é uma equação, de facto, muito difícil em que estamos metidos. Carlos Paz, a verdade é que, como dizia Álvaro Beleza, o Centro Hospitalar de São João apresenta dos melhores resultados económico-financeiros ao nível da Península Ibérica. Pergunto-lhe a mesma coisa, se é preciso rever o modelo de financiamento dos hospitais, se casos de sucesso como este deveriam ter maior autonomia, por exemplo, para contratar médicos e enfermeiros. Sim, a resposta é sim, e a seguir complemento, mas não como o Governo tem feito. Eu vou tentar pegar as palavras do Dr. Álvaro Beleza e que citou aqui algumas das coisas que vinham na sequência do que eu disse ao início, não estava cá o Álvaro, mas eu disse ao início coisas semelhantes, e acrescentou-lhe aqui um ponto importante quando falou do Hospital de São João do Porto. Vamos lá ver. Este Governo tem tomado este mesmo tipo de atitude para com as escolas, para com as autarquias em particular, então, foi lindo, quer dizermos assim, olha, é preciso cortar 10% no orçamento. Okay? Não me interessa que seja uma autarquia que já funciona muito bem e que cortou 30% no orçamento nos últimos 10 anos. Ou outra que funciona pessimamente e que tem um orçamento que é o dobro per capita. Voltamos não, à questão das corta medidas 10 transversais. a tudo. O que aconteceu no São João do Porto foi exatamente isso. Vamos dizer, vamos cortar 10%, eu estou a dizer 10%, vamos cortar 10% a todos. Ou seja, aquele que já era perfeito já não consegue cortar 10%. O tema é tão simples quanto isto. Quer dizer, e, portanto, quando pergunta à Sandra, devíamos rever o modelo de financiamento? Sim, mas não desta maneira. Porque o modelo de financiamento deveria ser revisto por indicadores objetivos de saúde, o número de utentes, as patologias típicas, o custo da própria estrutura no local onde está, porque os custos inerentes a cada um dos locais são diferentes. Um custo, por exemplo, de um hospital no Algarve é superior a de um hospital em Lisboa, no Porto, porque não tem acesso a uma série de coisas localmente. E, portanto, este tipo de indicadores deviam ter sido todos tomados. E agora sim dizer, olha, e então, o teu orçamento base zero é X milhões. Agora diz lá tu onde é que queres isto por cada uma das rúbricas. E não impor, corta 10% em todas as rúbricas. Mas atenção que isto foi feito nos hospitais, e como disse muito bem, mas foi feito nas autarquias locais igual, foi feito nas escolas igual, é igual para tudo. Corta 10% em tudo. A despesa em saúde vai sempre crescer, temos maior esperança média de vida, temos medicamentos mais inovadores e também mais caros. Tendo em conta que o PIB não deverá crescer ao mesmo ritmo que a despesa em saúde, como é que se poderá, na sua opinião, garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde? Esse é um tema que é complexo e eu há pouco citei o exemplo do NHS e o NHS está colapsado financeiramente mesmo. O NHS, para quem não sabe em casa, é o Serviço Nacional de Saúde dos ingleses. Está colapsado por inteiro. Esse colapsou financeiramente mesmo. E aqui o problema, vamos ter que discutir isso muito a sério. É verdade que temos uma esperança de média de vida a subir. É verdade que a nossa demografia não ajuda. Ou seja, nós estamos com um buraco demográfico na Europa. Mas se quer que lhe diga, eu vou ser bombástico no que vou dizer. Eu sou um otimista, não me preocupo nada com o buraco demográfico. Porque no dia que nós precisarmos de 100 milhões de pessoas entre os 20 e os 50 anos em idade produtiva, vêm 60 milhões de asiáticos, 30 milhões de africanos e 10 milhões de sul-americanos e temos cá os 100 milhões. O que é que precisamos? Emprego e economia a funcionar. Álvaro Beleza, o Comissário Europeu da Saúde dizia hoje numa entrevista que o futuro passa por países comprarem fármacos em conjunto. Partilha desta opinião? Partilho, aliás, é uma das coisas que falham centrais de compras também a nível europeu, claro. Por exemplo, este medicamento da hepatite C, que é caríssimo e que cura, tinha que ser uma coisa a nível europeu. Aliás, o que falta na Europa é isso, é governação europeia, não é? Que em algumas áreas pode poupar milhões e fazer melhor com menos. Exatamente. Agora, quanto a essa questão que falou e da sustentabilidade futura, eu gostava de dizer uma coisa. Isso passa muito pelo patient empowerment, isto é, as pessoas hoje têm mais informação do que tinham. Nós temos que apostar mais na prevenção. Mais na prevenção, estou a falar, praticar mais desporto, comer melhor, ensinar as pessoas a terem mais patologias. Isto é essencial. E depois, por exemplo, a questão dos médicos, a gente fala, queremos médicos em todo lado. Com menos médicos é possível fazer melhor. Se tiver uma rede de informação, outros profissionais de saúde, eu vinha, aliás, agora de um debate com estudantes de medicina, com alunos, e estava-lhes a dizer isso. Os médicos cada vez mais vão ser equipas multidisciplinares. Portanto, você, organizando melhor as tarefas, você vai conseguir fazer melhor com menos. Temos é que ser criativos,
ter uma gestão inteligente, envolver os profissionais e premiar o mérito. Já agora, na questão do financiamento, eu concordo em absoluto com o que disse e acrescentaria outra coisa: introduzir nos serviços públicos, dentro dos serviços públicos, a possibilidade do financiamento em parte acompanhar o doente, haver alguma livre escolha, isto é, os serviços que não tratarem bem os seus doentes vão ter menos doentes, porque os doentes sabem quem são aqueles que os tratam melhor. Se o financiamento for per capita, funciona perfeitamente. Exatamente. E, portanto, permitirem às pessoas que vão ao médico de família e pedem uma endoscopia no Hospital de Lisboa. Ela escolhe o serviço de gastro que quer ir. E os melhores vão ter mais doentes. E aqueles que tratarem pior os doentes, que os fizerem esperar, que não os atenderem na hora, temos que ter pressão em cima dos serviços também. Portanto, isto é uma conjugação de vários fatores. Tá? No fundo, é trazer para a saúde expertise de gestão privada, de boa gestão. Isto não é difícil. Boa gestão nem é privada nem pública. Boa gestão. Exatamente. Para os serviços públicos. Álvaro Beleza, Carlos Paz, muito obrigada pela vossa presença. Haveria muito mais para dizer acerca deste tema. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Estamos de regresso amanhã. Boa tarde. Obrigado.